Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a quarta temporada de Cobra Kai com spoilers. Então, nesse vídeo eu vou pontuar aqui o que ocorreu, plots interessantes, comentar sobre as reviravoltas, certas dinâmicas dos personagens e, é claro, sobre o desfecho dessa quarta temporada. Então, já estão avisados, esse vídeo vai conter spoilers, então se vocês querem saber com mais detalhes sobre a nova temporada de Cobra Kai, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir a nova temporada da série e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Diferença e aceitação é um dos pontos principais que transitam no desenvolvimento do arco do Johnny e do Daniel, em que a gente vê os dois relutando em aceitar o estilo de luta, as técnicas que cada um ensina, o jeito de pensar, de agir, de falar. Então a gente vê eles relutando em aceitar o jeito do outro, enquanto os alunos, tentam ensinar o contrário. Eles estão dispostos a aprender, como a gente vê com o caso da Samantha e do Miguel. A Samantha, ela está disposta a aprender a atacar, a aprender as técnicas que o Johnny ensina, enquanto o Miguel se vê super confortável e disposto a aprender as técnicas do Miyagi-Do, e isso acaba despertando ciúmes no Johnny, que se vê ameaçado ali em perder o seu posto de sensei, de figura paterna, de conselheiro do Miguel, uma vez que o Daniel também dá ótimos conselhos para o Miguel, não só ensinando karatê, o estilo Miyagi-Do, mas também ensina o Miguel com relação a perspectivas de vida, sobre faculdade, ensina ele a consertar o carro, ensina ele a dirigir. Então ele dá vários conselhos e o Johnny vai ficando com aquele ciúminho. Além disso, o fato do Daniel estar irredutível em aceitar o estilo do Johnny faz com que a série abre espaço para os dois aprenderem a técnica um do outro, o que é formidável de acompanhar aqui. Então as cenas dos treinamentos dos dois é muito engraçado. Então de um lado a gente vê o Johnny finalmente aprender as técnicas do Miyagi-Do, a gente vê o personagem aplicar as técnicas do Miyagi-Do, que é simplesmente sensacional, enquanto do outro lado a gente vê o Daniel finalmente saindo um pouco da zona da defensiva e sendo desafiado a atacar. Só que essa diversão, ela acaba quando os dois não dão um braço a torcer. Inclusive, eles voltam a brigar, a discutir, eles relembram a luta lá do Karate Kid 1, e o Johnny desafia o Daniel a voltar ao tatame, a ter uma revanche, e ele aceita. Então eles voltam pro tatame para lutar e acabam perdendo a luta ali, os dois ao mesmo tempo juntos, o que é muito engraçado de acompanhar. Na minha opinião, nessa quarta temporada, eu achei que o Johnny estava muito mais propenso a ceder, a aprender o estilo do Daniel. Não só isso, como também no unir os dois estilos, criar um terceiro estilo que una os dois dojos. Só que o Daniel, ele tá muito irredutível aqui nessa terceira temporada, e chega num dado momento que você até se irrita com ele, de tão inflexível que ele é. Parece que ele não quer abrir os olhos, não quer abrir a mente, e você dá um pouco de razão pro Johnny quando ele perde a paciência, fica irritado, porque eu mesma ficaria. Ele tá tentando ali, encontrar um jeito, o Daniel não cede, então o Johnny acaba não cedendo e chega à conclusão de que precisa separar os dojos novamente, e o Daniel concorda. Então a dupla acaba se separando de novo e levando seus respectivos alunos para lados opostos. Eu sei, parece que é o fim do mundo quando a gente recebe a notícia da separação do Johnny e do Daniel, mas Cobra Kai consegue explorar os dois, mesmo com essa dinâmica separada, mesmo com as provocações como cenário de fundo. A série consegue explorar como os dois conseguiram aprender um com o outro mesmo separados. Então, mesmo que a parceria tenha durado pouco tempo, o Johnny aprendeu com o Daniel e o Daniel aprendeu com o Johnny. Isso é muito interessante. A gente fica com raiva do Daniel num dado momento, mas ele é salvo porque a gente vê que ele finalmente absorveu alguma coisa ali, mesmo que de forma involuntária, e a gente vê os dois colocando isso em prática. Então tem uma cena maravilhosa do Daniel dando uma bronca no filho. Ele perde a paciência com o Anthony, que coloca ele de castigo e o menino não obedece, e ele se transforma completamente no Johnny. Ele até grita "Quiet!" e é maravilhoso. Então assim, você vê assim, o cara realmente aprendeu, e até o filho é colocado no trilho, fica bonzinho ali,
e aprende a lição. E do outro lado a gente vê o Johnny, né, tendo que enfrentar o Terry num dado momento, quando ele descobre que o Terry Silver tá manipulando a vida do Rob, e o Johnny fica puto da vida e confronta o Terry. Eles saem na mão ali, eles lutam, e é nesse momento que a gente vê o Johnny aplicar as técnicas do Miyagi-Do para o Terry Silver, né, se defendendo, e é sensacional. Infelizmente o Johnny acaba levando a pior aí nesse confronto com o Terry, inclusive o Chris fica até preocupado. A gente descobre ali que o Chris ainda tem aquele sentimento de proteção com relação ao Johnny, então a gente vê, né, o que isso vai gerar mais pra frente. E por falar em Anthony, que é o filho mais novo do Daniel e da Amanda, a gente vê que ele cresceu aqui nessa quarta temporada e que se tornou um adolescente com atitudes bastante duvidosas. E aqui a gente descobre que é ele que faz bullying na escola, especialmente com o Kenny, que é o novo personagem da série, que inclusive é o irmão mais novo do Sean, que a gente conheceu lá na temporada anterior, na sequência do reformatório, em que o Sean entra em confronto, briga várias vezes com o Rob, e depois eles fazem as pazes e se tornam amigos. E aqui o Sean pede pro Kenny procurar pelo Rob e pedir ajuda para ele, para se proteger, para se defender e aprender a atacar. Um ponto muito interessante desses dois personagens é como a série consegue trabalhar o desequilíbrio da balança na narrativa por conta dos personagens que são corrompidos por causa da injustiça e da vingança. Enquanto o Anthony tá praticando bullying, ao longo dos episódios ele percebe o erro que cometeu, do outro lado a gente vê o Kenny sofrer com esse bullying e procurar refúgio no Cobra Kai, que ensina ele que a raiva deve ser devolvida com dor, com vingança, com ataque. Então, de um lado, enquanto a gente vê o Anthony caminhando, iniciando o processo de redenção, ele é logo interrompido com a personalidade corrompida do Kenny, que principalmente ali no final da série a gente vê ele mergulhando de vez nessa escuridão vingativa. Outra dupla que passa por um processo de novas descobertas para tomar as suas próprias atitudes é a Samantha e o Miguel. E ainda, né, sofrendo com os traumas por conta das brigas na escola e na casa, a Sam, ela tá decidida a trilhar o seu próprio caminho e a finalmente aprender a atacar, né? Até o momento a defensiva ela funcionou, mas não tá funcionando mais. Ela quer aprender a atacar, ela quer aprender a tomar as suas decisões, a se impor, principalmente com relação a Tori, que é o seu ponto mais fraco aqui nessa temporada. Então ela tá cansada de ficar só recuando, ela quer dar um passo para frente, mostrar quem ela é de verdade. E isso também vai gerar conflitos com os pais, que, né, sempre ensinaram ela o tempo todo a se posicionar, a sempre ficar na defensiva, não procurar briga. E a Sam, ela quer o contrário, ela quer trilhar o seu caminho, ela quer brigar sim, ela quer mostrar quem ela é de verdade, não ficar só se defendendo. Então é algo muito interessante de acompanhar aqui na Samantha, que no começo a gente acha ela bem estranha, porque ela tá sempre fechada, acuada, mas aí ao longo dos episódios a gente vai entendendo, né, por que ela tá, sabe, tipo, relutando ali dentro dela, e a gente passa a entender porque ela quer se transformar, ela quer aprender a atacar. Inclusive a personagem Aisha retorna nessa quarta temporada numa participação especial em que a Samantha vai procurar pela antiga amiga para saber como ela tá. Ela acaba desabafando ali com a Aisha, e a Aisha aproveita e dá conselhos para ela de como aplicar as técnicas do karatê na rotina, no dia a dia. Então ela conta que tudo que ela aprendeu com o Johnny, ela tá aplicando no dia a dia, e com isso ela tá sabendo se impor na escola, a fazer amizades, mas também a ganhar o seu próprio espaço e também a ganhar o respeito dos outros. E é exatamente isso que a Samantha quer, e a gente vê ela fazendo isso aos poucos no decorrer dessa temporada. Com relação ao Miguel, a série ela inicia uma subtrama muito interessante em que levanta uma questão muito importante com relação à ausência da figura paterna na vida do personagem, que até o momento está tentando ser preenchida com a imagem do Johnny, que é o seu sensei, o seu amigo, o seu mentor, e agora é namorado da Carmen, mãe do Miguel. Isso dá uma leve chacoalhada ali na parceria dos dois, mas logo é reestruturada, tudo fica bem, tudo fica melhor. Mas a ideia, né, da ausência do pai vai afetando cada vez mais ali a rotina do Miguel. Então a gente vê esse ponto pesar bastante aqui no arco do personagem. Tal sentimento se eleva na cena em que o Miguel ajuda o Johnny, que tá bêbado depois de ter levado uma surra do Terry. E nesse momento o Johnny, bêbado ali, ele acaba desabafando e solta um "eu te amo, Rob".
o que deixa o Miguel completamente chateado, magoado, e ao mesmo tempo a gente sente esse peso aí da chateação dele, mas também já começa a perceber que o garoto tá, sabe, começando a ter as primeiras decisões ali que a gente vai ver na reta final, em que ele precisa preencher certas lacunas vazias da sua vida. Com relação ao karatê, tanto o Miguel quanto a Samantha continuam lutando bem. Como eu disse, a Samantha começa a aprender as técnicas do Johnny e o Miguel começa a aprender as técnicas do Daniel, mas a gente também vê que eles conseguem segurar as pontas ali com relação às provocações feitas pelo grupo oponente, mas a gente também percebe que ainda existem sentimentos mal resolvidos com a relação a Tori e o Rob, né? Então a gente vê duas cenas ali, a cena do baile, em que o quarteto se sente incomodado ali, depois na cena da festa pós-baile, em que eles acabam entrando numa briga ali e todos caem na piscina. Então a gente nota ali que ainda existe várias questões mal resolvidas e quem sabe um dia, né, eles sentam ali e resolvem de uma vez por todas. Como eu disse no vídeo anterior, essa quarta temporada finalmente dá margem pra gente conhecer melhor a personagem Tori, que até agora a gente só sentia raiva, irritação e repulsa com relação a ela, e agora a gente conhece mais as suas vulnerabilidades, as suas camadas, né, que ficam expostas aqui nesses novos episódios, em que finalmente ela percebe que precisa de ajuda, e a gente vê essa ajuda sendo dada pela Amanda, a mãe da Samantha, que finalmente também abaixa o escudo de defesa e passa a ajudar a garota, né, já que ela realmente está precisando de ajuda, uma vez que ela tá sob condicional, ela foi expulsa da escola, ela precisa trabalhar para sustentar a casa, cuidar do irmão e da mãe doente, né, que está extremamente doente, é capaz da mãe até morrer na próxima temporada, e ainda tem a tia, que é um urubu, que fica em cima dela ali atrás do dinheiro da pensão que ela e a família recebem. Então aqui a gente vê a Amanda dando essa ajuda para Tori, né, em que ela recebe ajuda psicológica para controlar os impulsos e a raiva, e também recebe uma nova chance para retornar para a escola, né, com a condição de que ela não se aproxime e não machuque a Sam. Lógico que a Samantha fica com raiva, né, pela mãe estar ajudando a Tori, mas ela consegue também dar a volta por cima ali, consegue contornar a situação, ela se impõe diante da Tori, né, depois de receber o conselho da Aisha, né, tipo, ela é bem dura ali naquela cena falando com a Tori quando ela entra na escola, é bem interessante, mas ao mesmo tempo é muito legal ver a Tori ganhar essa oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, porque ela realmente precisa fazer isso. Com relação ao Rob, como eu disse no vídeo anterior, ele tá bem dividido aqui nessa quarta temporada, então de um lado a gente vê o personagem dentro dessa bolha de mágoa, em que ele quer transformar essa mágoa em dor, né, para poder castigar o Johnny, o Daniel e todo mundo que tá à sua volta, a Samantha, o Miguel. Só que por conta disso, né, por conta dessa vingança, ele acaba tendo atitudes aqui bem duvidosas e de mau gosto, e uma delas é que ele, para poder atacar o grupo oponente, ele acaba preparando uma armadilha e pega o Falcão. E o que que ele faz com o Eli? Ele corta o cabelo do personagem, né? Aquele cabelão que ele tem. Ele corta todinho, raspa o cabelo, que inclusive faz até uma metáfora, né, ao conto de Sansão e Dalila. A gente vê o Falcão perder o cabelo e, consequentemente, a gente vê ele perder a sua força, aquela força de Falcão, né? O lado imponente dele, ele perde tudo isso no instante em que ele tem o cabelo cortado. E é muito nítido ver isso, né? O quanto o Falcão, ele regressa, ele se sente para baixo, ele sente a sua autoestima ali destruída, né? A ponto dele querer desistir do karatê. Mas é ajudando o Kenny que o Rob começa a perceber o caminho errado que ele tá tomando, né? Uma vez que ele vê o Kenny sendo corrompido, ele passa a se enxergar ali no garoto e vê que ele também tá fazendo a mesma coisa errada, e isso tá refletindo nas demais pessoas, em todo mundo que tá ao seu redor. Então a gente vê o Rob parar, dar uma freada, repensar em tudo que ele tá fazendo, e por conta disso ele se aproxima novamente do Johnny para ter uma nova conversa franca ali entre pai e filho, e isso acontece no último episódio aqui da quarta temporada. Uma coisa que eu não curti muito aqui nessa quarta temporada foi o fato da Tori e do Robin ficarem juntos. Eles se beijam ali depois do baile da escola, e assim, eles como um casal, eles formam aquela figura assim forte, bonita de ver. Só que assim, os dois personagens estão bem problemáticos, e eu acho que nesse começo eles precisam andar separados, no máximo como amigos, para cada um poder resolver as suas questões individualmente.
Eu acho muito precipitada a série colocar eles como um par romântico. Pode até ser que dê certo no início, mas não acho que vai dar certo a longo prazo. Eu acho que eles precisam se resolver individualmente e aí depois, quem sabe, colocar eles juntos. Vamos ver. E novamente temos o personagem Terry Silver, que sai do universo de Karate Kid e ingressa aqui no universo de Cobra Kai, que a gente vê ali que o lado ruim dele, que estava adormecido, né? Ele já tinha tratado os problemas dele, tinha deixado o passado para trás, e agora esse grande leão é despertado após tantas cutucadas, indiretas e provocações feitas pelo John Kreese, que acaba despertando o pior lado desse personagem de novo. Então, alimentar essa ideia de culpa, ficar jogando na cara que ainda existe uma dívida a se pagar, é algo em que o Terry vai aguentando ali aos poucos. Você vê que ele vai segurando as pontas até ele não aguentar mais, e aqui ele se torna o verdadeiro vilão dessa história, em que ele vai revidar não só no Johnny e no Daniel, mas também no próprio Kreese, uma vez que o Kreese é o ponto fraco na vida do Terry Silver. E com isso, o Terry prepara uma armadilha perfeita para o amigo. E aqui a gente tem o retorno do personagem Arraia, que apareceu na temporada anterior e na segunda também, que é aquele personagem que tem uma trancinha aqui na barba, e aqui ele quer retornar pro Cobra Kai e descobre que tudo mudou, inclusive a liderança, mas ele diz que faz qualquer coisa para ser aceito. E esse foi o problema. O Terry dá uma surra no personagem, coloca ele no hospital e faz um acordo pro Arraia culpar o Kreese, dizer que foi o Kreese quem lhe deu a surra, e ele aceita fazer isso. Então, no último episódio, a gente vê o Kreese sendo levado pela polícia, sendo preso por algo que não fez. Então, o Kreese vai pra cadeia e o Terry toma a posse total do Cobra Kai, em que ele deseja fazer filiais do dojo, né, para várias regiões do país, e também garante que vai colocar um ponto final nessa situação com relação ao Daniel e principalmente com o Johnny, que é o ponto fraco do Kreese. E mais uma vez a gente vê o Kreese indo para o fundo do poço. Os dois últimos episódios da quarta temporada de Cobra Kai são os mais empolgantes, são os meus favoritos, trazem reviravoltas incríveis e bons ganchos para a quinta temporada. E como eu disse, esses dois últimos episódios se passam num grande torneio regional que sofre mudanças radicais no seu currículo, uma vez que a cúpula decide dividir o campeonato em habilidades masculino e feminino, o que divide opiniões. Alguns aceitam, acham a ideia boa, outros acham essa ideia deplorável, mas todo mundo vai ter que seguir as novas regras. Inclusive, a reta final de Cobra Kai tem a participação especial da cantora Carrie Underwood, que canta ali, né, na abertura do torneio regional. Eu achei bem interessante, deu uma leve empolgação aí pro campeonato. E quem esperou ver a luta entre Rob e Miguel vai se surpreender, porque isso não acontece. No penúltimo episódio, o Miguel acaba machucando a coluna novamente. A gente viu ele se recuperar do acidente na temporada anterior, mas ele sente uma fisgada muito forte aqui. Ele é levado para a enfermaria, ele até melhora, se recupera, mas ele decide não retornar para o torneio. E quem fica no seu lugar é o Falcão. Ele luta pelo Miyagi-Do, então ele vai enfrentar o Rob no tatame. E é bem legal essa cena porque ele é super encorajado e incentivado pelo Daniel. O diálogo entre os dois é bem interessante, eu gostei muito da cena e é muito empolgante ver o Falcão ali subir no tatame com força total. Ele recupera aquela força dele e entrega uma sequência de luta ao lado do Rob que é formidável. O Falcão, ele conhece as técnicas do Cobra Kai, enquanto o Rob conhece as técnicas do Miyagi-Do. Então, assim, a luta ela vai ficando ali bem eufórica, bem instigante, né? Porque nenhum dos dois lados ali cai. Então, eles precisam encontrar novos pontos fracos para vencer. E, no fim das contas, o Falcão é o grande vencedor da luta e é muito bom ver o personagem ganhar. Na categoria feminina, a gente vê a tão esperada luta da Tori e da Samantha. Então, de um lado, a gente vê a Tori entregar uma luta limpa dentro da medida do possível, sem abaixar a guarda, enquanto do outro lado, a gente vê a Samantha finalmente indo para o ataque, saindo da defensiva após receber os conselhos do seu pai e também do Johnny. Aqui a gente vê a parceria do Johnny e do Daniel voltando aqui na reta final e funciona muito bem. Os dois aconselham, dão dicas ali para Samantha e a Samantha passa a tomar as suas próprias decisões ali em cima do tatame. A luta das duas também é muito boa. Só que aqui, infelizmente, a Samantha
perde, a gente vê ela sentir essa dor da perda, enquanto a Tori, pela primeira vez, ela se sente ali feliz, né, e grata por ter vencido algo na vida por conta própria. A gente vê ela, sabe, nutrindo aquela felicidade e com medo também, assim, será que eu machuquei a Samantha? Eu joguei limpo, eu joguei o mais limpo que eu pude, mas ela também estava feliz por finalmente ter um troféu ali nas suas mãos. Mas essa felicidade dura por pouco tempo porque a Tori flagra o Terry Silver subornando o juiz, o que faz ela questionar ali com relação ao Cobra Kai e também com relação à sua própria vitória, né? Será que eu venci porque eu joguei certo, porque eu lutei limpo ou porque o Terry Silver deu dinheiro pro juiz? Com isso, o Cobra Kai vence o torneio e agora o Johnny e o Daniel precisam cumprir a promessa de parar de ensinar karatê, né? Já que esse foi o acordo entre os três. Só que o Daniel não está nem um pouco disposto a parar de praticar o karatê e de ensinar as técnicas do Miyagi-Do, e ele vai contar com uma ajuda, sabe de quem? Do Chozen. Chozen está de volta na série e promete ajudar o Daniel a acabar com o Cobra Kai de uma vez por todas. E por fim, o Johnny ele recebe a notícia de que o Miguel não foi só embora do campeonato, como ele decidiu viajar para ir atrás do pai. O grande problema é que a mãe dele, a Carmen, conta pro Johnny de que o pai não sabe da existência do filho. Então, assim, como é que vai ser esse encontro, né, de pai e filho, sendo que o pai nem sabia que tinha um filho, né? Como é que o Miguel vai receber essa notícia? Então, o Johnny, ele promete que vai buscar o Miguel em qualquer lugar que ele estiver. E eu não sei, né? Pra mim, eu acho que o Rob vai acabar indo fazer essa viagem ao lado do Johnny pra poder estabelecer uma nova conexão de pai e filho, ao mesmo tempo em que eles vão ajudar a encontrar o Miguel e lidar com essas questões aí com o pai biológico dele. Então, vamos aguardar aí, vamos ver o que vai rolar na quinta temporada de Cobra Kai. Então é isso, gente. Este foi o meu vídeo com spoilers sobre a quarta temporada de Cobra Kai, que está disponível na Netflix. Fica aqui de novo meu reforço. Assistam Cobra Kai, essa série maravilhosa. Uma dica incrível, vale tanto a pena quanto maratonar ou assistir aos poucos. É uma história fabulosa, personagens cativantes, você não vai se arrepender. E comenta aqui embaixo se vocês já assistiram a quarta temporada, se pretendem assistir, o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!